Olá, paz do Senhor. Meu nome é Alexandre Overney, eu sou pastor da Advec Taquara. Estou aqui para fazer uma coisa muito maravilhosa. Tomar um tempo de vocês para nós estudarmos a gloriosa palavra de Deus. E esta infinita palavra maravilhosa precisa ser saboreada. Nós estamos aqui para tirar um tempo para saborear a palavra de Deus. E para começar bem do princípio, vamos começar falando do livro de Gênesis, da criação do universo e da terra. Vamos ver primeiro a organização da criação, porque Deus, ele é tudo muito bem organizado. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, embora não seja a nossa especialidade, mas é muito importante nós estudarmos a raiz do texto na sua origem. Em hebraico diz assim, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vamos analisar cada palavra dessa porque tem coisas muito importantes no simbolismo de cada palavrinha. Por exemplo, a palavra Bereshit, que significa, e foi traduzida como no princípio. Bereshit também significa como se fosse assim, na cabeça de Deus, ou seja, como se fosse um projeto ou uma construção por estar sendo iniciada. É como se Deus, na primeira palavra da Bíblia, estivesse dizendo o seguinte: primeiro eu pensei, imaginei, vislumbrei na capacidade infinita de Deus de ver todas as coisas, porque Deus não é apanhado de surpresa. Deus, ele já tinha ciência da queda de Lúcifer, da queda do homem, da preparação de Jesus, tanto que a Bíblia diz que Jesus estava preparado desde a fundação do mundo. Tudo isso está no Bereshit, no princípio. A palavra seguinte é bará, que é traduzida como criou. É quando Deus então começa a executar o que foi projetado, o que foi planejado. Isso está em Gênesis 1, de 2 a 31, que nós vamos estudar mais à frente. Agora, no princípio criou. Quem criou? Deus, Elohim. Deus, todo suficiente, autossuficiente, todo-poderoso. O El do Elohim significa posição elevada, inalcançável, incomparável. E o Him identifica pluralidade, que para nós, os cristãos, que entendemos a Bíblia e que conhecemos as três pessoas da Trindade, entendemos ser o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Existe uma palavra também de mesma raiz, do Elohim, que é El Elyon. São duas palavras da mesma raiz, que corresponde ao reforço de sua posição elevada. El Elohim e El Elyon significam Deus Altíssimo. O Et, que está logo em seguida a palavra Deus, é um termo marcador de objeto definido. Isso é uma explicação do hebraico que não tem tradução, mas é como se fosse o nosso artigo definido. Porque a palavra seguinte é Hashamayim, os céus. O im no final é a mesma coisa do Elohim, é um sufixo que fala de pluralidade. Então fala dos céus, o céu físico, que é o cosmos, e os céus imateriais, o paraíso, que é citado em Lucas 23:43, e os demais níveis celestes, que é falado em 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Em seguida vem o termo Ve'et. Esse termo Ve'et, ele também é igual ao Et, que nós falamos anteriormente. É um termo marcador de um outro objeto definido, que também não tem tradução, que é o que faz a ligação com Haaretz, que significa terra. Só que Haaretz significa terra no sentido físico, ou seja, o planeta Terra, o nosso habitat, que Deus estava começando a preparar para cumprir todo o seu propósito de criação. Existe uma outra palavra para a gente entender a respeito de terra, que é a palavra Adamá. Adamá é terra no sentido material da coisa, ou seja, é o solo, o material do planeta. Ou seja, areia, argila, pedra, tudo isso é Adamá. O nome Adão
ele é uma junção de duas palavras. É o Adamá, que é terra, ou seja, Adão foi tirado da terra, e Dam, que é sangue. E aqui nós vemos uma coisa muito profunda. Por quê? Porque em Gênesis 4:10, Deus chega para Caim e pergunta: onde está teu irmão? E ele diz assim: eu não sou cuidador do meu irmão, quem me colocou como cuidador do meu irmão? E Deus diz para ele: o sangue do teu irmão clama desde a terra. E em Levítico 17:13, lá fala que o sangue deve ser lançado na terra. Fala quando algum hebreu ou caçador caçar um animal para se alimentar, ele não deve utilizar o sangue, ele deve derramar o sangue na terra e cobri-lo. Por quê? Porque o sangue, ele veio da terra. Há uma ligação entre a terra e o sangue. Tanto que, como diz a Bíblia, nós viemos do pó e para o pó tornaremos, que é o enterro, comprovando a palavra de Deus. Em Gênesis 1:2 até 31, nós temos a narrativa da perspectiva, isso é muito importante, de observação do homem sobre a terra. Deus não estava preocupado em falar de muita ciência, de muita profundidade. Nós vamos aqui fazer isso porque hoje nós temos ciência. Mas, na verdade, Deus estava querendo enfocar a criação do planeta Terra. Daquilo que o homem, mesmo aquele homem primitivo, que não tinha conhecimento científico, entendia. E nós vamos ver isso ao longo dessa lição. O primeiro dia da criação, a criação da luz, Gênesis 1:3-5. Nós hoje sabemos que a luz é formada de fótons, que é a partícula elementar da luz. E nós entendemos que o que os cientistas hoje chamam de Big Bang, na verdade foi o haja de Deus. Haja luz. Até hoje os cientistas veem que o universo está em expansão. Eu chamo isso do eco da voz de Deus, quando Deus, no primeiro momento, falou, haja luz. E então Deus criou a energia cósmica. E ele faz separação entre dia e noite, luz e trevas. E viu Deus que a luz era boa. Novamente, levanto a questão. Deus, faz a colocação disso em relação à perspectiva do homem, que entende o significado de dia e noite, luz e trevas, para que o homem compreenda o que Deus está tentando nos mostrar, que Ele é o Criador de todas as coisas. No segundo dia, Deus cria o céu físico, Gênesis 1:6-8. Ele diz que houve uma expansão entre águas e águas. Na verdade, o que a gente entende? Que nós sabemos que a água tem 3 estados. Neste momento, o mundo que estava sem forma e vazio, existia uma massa que é o Hashamayim, que é um misto de massas líquidas e gasosas. E Deus começa a fazer essa separação entre as águas líquidas, colocando embaixo, e as águas gasosas, colocando no alto. Ou seja, Deus cria o firmamento, colocando as nuvens nele, e cria uma expansão, ou seja, um espaço entre as águas líquidas e as águas gasosas. Então, o que Deus está fazendo? Está criando a atmosfera. E, provavelmente, a força gravitacional, sempre na perspectiva humana. No terceiro dia, Deus, em 2 etapas, trabalha. Primeiro, ele faz surgir a porção seca. Em Gênesis 1:9-10, ele diz assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus e apareça a porção seca. E viu Deus que era bom. Isso é muito importante. Tudo que Deus faz é bom. Sempre é bom. Mas Ele mesmo, Deus, vai verificar. Ele faz, manda que haja, que exista, que venha à existência, mas Ele vai lá verificar se o que Ele fez estava bom mesmo. E surgem, então, as terras e os mares. Na segunda etapa do terceiro dia, Ele cria os vegetais. Gênesis 1:11-13. E Deus diz, produza a terra erva verde, erva que dê semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas que deem seu fruto, e viu Deus que era bom. Novamente, Deus cria e confere. Deus, nesse momento, na sua presciência, como eu falei lá do Bereshit, ele prepara o alimento para as futuras criaturas que ele ainda iria fazer.
Olha que coisa linda, a sequência, tudo planejado, tudo pensado, tudo organizado na mente extraordinária de Deus. E chega o quarto dia, a criação do sol, da lua e das estrelas. Gênesis 1, 14 a 19. É interessante esse espaço aqui, porque no versículo 14 acontece uma coisa muito interessante. Deus estabelece o critério do tempo, que nós chamamos Cronos, o tempo do planeta Terra. Deus estabelece o tamanho do dia, que é uma rotação do planeta Terra, e os anos, que é a translação da Terra em torno do Sol. É interessante que no versículo 15, aparentemente a Terra é criada primeiro, e depois Deus fala sobre o Sol para iluminar a Terra, né? Mas é interessante dizer o seguinte, a ciência pode comprovar que a ordem, a sequência da criação pode ter sido diferente, porque primeiro, teoricamente, teriam sido criadas as estrelas, mas isso pouco importava para o homem que não tinha ciência, o conhecimento disso. Mas uma coisa o homem tinha, a visão do sol, o conhecimento da luz que vem do sol. Isso o homem sempre teve. E uma outra coisa que nós também sabemos hoje, sem o sol as plantas morreriam. Veja que Deus criou as plantas, mas o sol já estava lá para fazer a fotossíntese e as outras funções biológicas para que a natureza continuasse existindo, para que o plano de Deus fosse levado a cabo até o fim. Novamente eu quero confirmar que essa narrativa está sempre na perspectiva da observação do homem sobre a terra. Tá? Então vamos continuar. No versículo 16 ao 19, Deus diz assim, o sol foi criado para governar o dia e a lua para governar a noite. E fez também as estrelas e viu Deus que era bom, confirmando o que eu tinha dito sobre o tempo chamado Cronos. Chegamos ao quinto dia, a criação dos seres marinhos e das aves. É Gênesis 1, do versículo 20 ao versículo 23. Deus diz assim, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a expansão dos céus. E Deus os abençoou, dizendo, multiplicai-vos e enchei as águas, e se multipliquem na terra. Deus novamente vai conferir e ver que tudo que ele fez era bom. E os animais se alimentavam das plantas na superfície da terra e das algas no interior dos mares. Veja que tudo Deus faz planejadamente organizado para que nada falte às suas criaturas. E, lindamente, nós chegamos ao que a Bíblia chama de sexto dia. Também foi usado, trabalhado em duas etapas. A primeira etapa, nós então temos agora a parte seca, as plantas, a parte úmida, que é a água, e os animais marinhos. Deus agora faz a criação dos animais da terra. Gênesis 1, 24 e 25 diz lindamente assim, Deus então criou o gado, os répteis, as bestas feras e os fez alma vivente. Olha que coisa interessante. Mais uma vez, Deus vai lá e confere, e viu Deus que era bom. Só que até aqui existe um mistério extraordinário. Até aqui os animais só possuem alma e corpo. O animal é um ser vivo, mas ele só possui alma e corpo. Isso é um mistério para nós, porque até aqui Deus criou muita vida. Deus criou a vida vegetal, é um nível de existência de vida. Nós sabemos que as plantas têm vida, elas respiram, elas se multiplicam, elas têm todas as funções de um ser vivo, mas ele está na escala mais baixa da criação. O ser seguinte são os seres animados, os seres chamados animais, são as bestas feras da terra, os animais que rastejam. Esses animais possuem alma e corpo. Quando o animal morre, esta alma se extingue. E Deus então passa para a segunda etapa do sexto dia, a criação do homem, coroa da criação. Por que o homem é coroa da criação? Vamos ver Gênesis 1, 26 e 28. E formou do pó da terra o homem, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Repare que
Em toda a criação, Deus dá uma ordem, haja luz, faça-se. Mas na criação do homem foi diferente. Deus participa pessoalmente. Nós vamos ver isso mais para frente. Em Gênesis 1, 29 e 30, para fechar o pedaço da Bíblia que nós vamos estudar, Deus diz assim: eis que vos tenho dado toda a erva e toda a árvore que dá fruto, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, ele diz, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Ou seja, Deus previamente preparou o meio ambiente para que todos os animais se alimentassem das plantas, o segundo nível de vida se alimentasse do primeiro nível de vida, e o homem na sua exclusividade, porém também herbívoro, também se alimentando só de frutas e legumes. E concluiu a sua obra, diz lá em Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã do sexto dia. Deus faz o seu último controle da qualidade da sua criação. Veja que coisa linda. O cuidado de Deus com aquilo que ele fez para o homem. Por causa disso é que eu frisei no início, que Deus, ele tudo escreveu em Gênesis na perspectiva do homem entender que ele é o Deus Todo-Poderoso Criador, para ele ter relacionamento com esse homem. E o relacionamento começa lá em Gênesis 1, 26, na parte A, quando Deus convoca a Trindade. Tudo Deus Pai, que nós entendemos como Deus Pai, essa pessoa da Trindade, faz praticamente tudo sozinho. Nós não entendemos esse mistério, qual é a participação das outras pessoas, mas na criação do homem ele fez questão de convocar a Trindade dizendo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você que está me vendo, que está me ouvindo, é a imagem e semelhança de Deus, porque assim Deus quis fazer. E há um mistério muito profundo nisso. Outra coisa, outra participação pessoal de Deus, não só convocando a Trindade para fazer o homem, ele formou com as suas mãos. Em nenhum outro momento da criação que nós vimos daqui para trás, Deus vai pessoalmente fazer alguma coisa. Não, o homem ele fez com as suas mãos, ele formou um boneco, uma estátua de barro do pó da terra e soprou. Nada mais pessoal do que o sopro de Deus naquele boneco inanimado e o transformou em alma e espírito vivente. E por causa disso, há uma grande diferença entre o homem e as demais criaturas. Porque o homem não só foi feito alma vivente como os animais, mas Deus soprou do seu espírito e o homem foi feito alma e espírito. E a partir desse momento, onde Deus coloca lá no ventre da nossa mãe a alma e o espírito, este ser passa a ser eterno. Ele não teve a eternidade para trás, mas passa a ter direito à eternidade para frente. Por isso é importante a gente se preocupar com onde é que nós vamos passar a eternidade. Este ser que Deus criou tão maravilhoso, a ele Deus deu poder. Gênesis 1, 26 diz, domine sobre todas as coisas, sobre as aves dos céus, sobre os animais que estão no mar, sobre a terra. Deus deu poder. Outra coisa muito interessante, Gênesis 1, 27 diz que Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. A questão do macho e fêmea não é uma questão de Deus, porque Deus é espírito, mas a questão é, na terra, o plano de Deus era que existisse um macho e uma fêmea e eles pudessem, se unindo, fazer o que Deus pediu, que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. É o que diz Gênesis 1, 28. Deus os alimenta, está em Gênesis 1, 29, quando ele diz que as ervas e os frutos seriam para mantimento. E os colocou num lugar chamado Éden, que traduzido é lugar de delícias, onde tudo era perfeito, absolutamente. E Deus lhe deu alguns afazeres. Em Gênesis 2,15, Deus fala para o homem, lavrar e guardar o jardim. Esse guardar tem um certo sentido aí. Se é para guardar, é porque havia algum risco. Deus lhe deu liberdade. Gênesis 2,16 diz, você poderá comer livremente de tudo que você quiser, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus lhe proibiu essa árvore, está em Gênesis 2,17. Deus fala nesse texto
da ciência, ou seja, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus, quando criou o homem, o criou tão puro e tão santo que até o próprio Deus, em toda a sua santidade, podia comparecer diante dele, como a Bíblia diz que na virada de toda a tarde Deus vinha conversar com Adão. Mas o homem resolveu cair do seu lugar de honra, escolhendo desobedecer a Deus. É o que está em Gênesis 3, 22 e 23. E por causa disso, Deus foi obrigado a lançá-lo fora. E o homem então passou a morrer, acontecendo aquilo que Deus disse que iria acontecer caso ele comesse o fruto. E em Gênesis 6:3, Deus diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que Deus quer dizer como porque ele também é carne? Porque Deus dá mais importância ao espírito do homem, que é a parte que se comunica com ele, do que propriamente a carne. Mas como o homem é carne, Deus teria que interromper a trajetória de pecado do homem, fazendo com que ele morresse, cumprindo aquilo que Deus disse que aconteceria. Uma curiosidade, o homem foi criado no 6º dia. Em Apocalipse 13, 18 diz que o número do homem é 666. Interessante, né? Conclusão. A Bíblia está cheia de ciência divina que a ciência do homem descobre e confirma. Por exemplo, o homem, nós já vimos, é composto dos mesmos elementos químicos que existem na Terra. O homem tem cálcio, ferro, carbono. As vitaminas que nós precisamos são elementos da Terra. Isaías 40, 22 diz assim: Ele, Deus, está assentado sobre o globo da Terra. A Bíblia diz há muito tempo que a Terra sempre foi redonda. E houve um tempo que o homem não acreditava nisso. Outra coisa que esse texto nos mostra é que a morte é a separação do corpo e da alma. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando Deus formou o homem, foi formado o homem, ele foi criado por Deus, corpo, alma e espírito. Da mesma forma que Deus é trino, em perfeita harmonia, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o homem é uma triunidade em conflito. A alma lutando por um lado, o espírito pelo outro, a carne querendo levar o homem para o mal e a alma tendo que decidir entre o bem e o mal. Foi o que nós escolhemos quando resolvemos tomar do fruto. O homem tenta entender como tudo foi feito, mas se esquece de quem fez. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que todos habitam. James Montgomery Boyce escreveu no seu livro: não que o registro de Gênesis se oponha a qualquer dado científico estabelecido. A verdade, em uma área, se de fato é verdade, nunca irá contradizer a verdade de outra. Ainda assim, Gênesis 1 não é uma forma de descrição da qual podemos ter expectativa de encontrar respostas a questões puramente científicas. Na verdade, é uma declaração das origens no campo dos significados, propósito e relacionamento de todas as coisas com Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nós não podemos querer que a Bíblia resolva as questões científicas, mas o propósito da Bíblia é fazer com que nós entendamos que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso, o Salmo 19:1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Salmo 156 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.